E aí galera, beleza? Bem-vindo de novo ao Historizado Company, né? Hoje nós vamos trabalhar justamente El Chavo del Ocho, ou seja, o programa do Chaves, que todo mundo conhece, de grande sucesso mundial aí, de grande sucesso no Brasil. O X-Perito, como assim era conhecido, né? Que era o personagem Chaves, ele então vai fazer, além do Chapolin, o Chaves terá muito sucesso com esses personagens. Então o X-Perito ele coloca intrinsecamente a história da América espanhola, da América hispânica, suas raízes dentro, né, da história, dos roteiros, e nós vamos perceber isso, entendeu? Você quer saber o que está intrínseco historicamente dentro do programa do Chaves, ou seja, El Chavo del Ocho? Então dê seu like aí, tá ok? Se inscreva no canal, passe para os colegas que são fãs do Chaves, como eu também sou, e vamos lá! Bem, galera, como todo mundo sabe, né, o Chaves, o programa do Chaves, é a história de um garoto, né, de um garoto que mora numa vila, tá? E nessa vila ele não tem os pais os abandonaram, né? Na versão real ele mora na casa número 8, pelo que dizem, né? El Chavo del Ocho, ele moraria na casa 8 da vila, mas a preferência dele é ficar dentro de um barril que fica no pátio central. Tanto que no Brasil todo mundo sempre imaginou, o Chaves mora onde? Mora no barril, né? E todos os personagens, eles terão uma figuração relacionada à história da América. Nesse caso, nós podemos entender aqui, justamente, né, um pouco dessa história. Mas antes disso, vamos assistir aqui ao pedacinho de 2 episódios do Chaves para entender ainda melhor essa posição histórica. Vejam aí. Depois de amanhã, mamãe vai me comprar uma bola quadrada. Agora não preciso mais correr atrás dela. 5! Espera só até eu ganhar minha bola quadrada. Oba! Satanás, onde se escondeu? 5, 6, 7, 8, 9, Onde 10, se meteu, Satanás? 11. Bem, então, depois que a gente viu esses pequenos vídeos, né, extremamente engraçados, Chaves, não tem como não rir. E o melhor é o seguinte, é que a gente assiste, né, eu vejo desde criança, eu assisto de novo e acabo rindo outra vez. Os caras são muito bons, o Chipperito era muito bom, todos os atores, né, os personagens são maravilhosos. Então, a história da colonização da América, todo mundo conhece, a gente aproveita para ver um pouco mais aqui, é que os espanhóis eles vão chegar à América Hispânica. Nós teremos a divisão no Tratado de Tordesilhas, né? A pontinha do Brasil ficou para os portugueses, todo o resto do continente americano, que eles não tinham nem noção que era esse tamanho todo, ficou para os espanhóis. Compreenderam? E aí, nesse momento, o que vai ocorrer? A colonização ela será de forma também violenta, né? Eles vão escravizar não só astecas, maias e incas, mas vários outros povos. Será encontrado na América Hispânica grandes quantidades de ouro, e a política da época econômica era a política mercantilista, ou seja, a acumulação de metais preciosos. Uma nação rica era uma nação cheia de metais preciosos, né, dentro dos seus cofres, essa era a visão do europeu. E aí, nesse momento, os espanhóis começam a trazer sua estrutura política, econômica, social e religiosa. A Igreja Católica começa a converter os nativos da América, às vezes de forma de pregação e às vezes de forma violenta, não resta dúvida. Então a sociedade colonial ela vai se formar ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, sabe, galera? E deixará vestígios dessa sociedade colonial, né, para o século XIX, para o século XX, compreenderam, até os dias de hoje. Então, vai ser formada nesse momento uma sociedade da seguinte maneira. No topo, nós temos os chapetones. Os chapetones, ao longo do século XVI, XVII e XVIII, eram espanhóis que vieram para a América e eles eram donos das mineradoras, eles que extraíam os metais preciosos e eles que estavam nos órgãos políticos dessa colônia hispânica. Eles eram os administradores dos chamados cabildos, compreenderam? Que tinha relação com a casa de contratação lá na Espanha. Abaixo deles surgiram os chamados crioulos. Quem eram os crioulos? Filhos de espanhóis nascidos na América. Eles não tinham direito político, eles não estavam nos cabildos, mas eles se tornaram donos de terras. Olha só, os crioulos se tornam donos de terras, os filhos de espanhóis nascidos na América.
eles vão se tornar os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra da América Espanhola. Compreenderam? Abaixo dos crioulos, nós teríamos aí os mestiços. Os mestiços, né, seria então a mistura do espanhol com o índio. Então observe bem essa diferença. Os crioulos são filhos de espanhóis nascidos na América. Eles são discriminados porque eles nasceram na América. Nossa, quer dizer então que o próprio pai e a mãe acabavam discriminando um pouco o filho? Sim, porque ele nasceu na América, não nasceu na pátria-mãe. Já ouviu esse termo? Pátria-mãe, filho da terra? Isso aí lá na América, né? Lá na Espanha. Se ele tivesse nascido lá na Espanha, entendeu, galera? Você teria aí ele sendo um filho da terra espanhola. Como ele nasceu na América, ele não era um filho da terra espanhola. Por isso era chamado de crioulos. Compreenderam? E aí, nesse caso, vem os mestiços. Os mestiços, eles sim, seriam a mistura, nessa sociedade, a mistura do espanhol com o índio, né? E esses mestiços, eles não tinham muito o que fazer, porque ele não era um índio escravo, ele não era um filho de espanhol, de um casal totalmente espanhol para ser crioulo, e não era um espanhol para ser chapetônio. Então, o que os mestiços faziam? Grande parte deles faziam a chamada encomenda, ou seja, era o chamado encomendeiro. Eles eram responsáveis por adentrar a floresta para procurar ouro, para poder vender esse ouro, e eram responsáveis muitas vezes também por fechar acordos com tribos para trabalhar nas grandes fazendas. Acordo esses que esses índios iam trabalhar e nunca recebiam e nunca conseguiam sair daquela fazenda, acabavam, digamos, meio que escravizados, era um trabalho compulsório. E abaixo, claro, nós teremos dos mestiços os escravos, né? Esses índios, eles trabalhavam às vezes por forma de escravidão, através da mita ou através da encomenda, tá ok? Ou seja, eles acabavam com um trabalho compulsório e acabavam sendo tratados como escravos, né? Quando chega o século XIX, galera, ali, o mundo europeu sofre transformações. E não vai ser diferente aqui na América. As fontes de ouro, prata e pedras preciosas vão começar a diminuir. Muita coisa foi extraída. Ou seja, no século XIX, a importância do metal precioso passa e começa os latifundiários, os produtos agrícolas a fazer sucesso. Então o primeiro ciclo econômico da América Espanhola desaparece, que é o ouro. E começa a ter valor o segundo ciclo econômico, que é a agricultura, os produtos agrícolas para exportação para a Espanha e para a Europa. Compreenderam? E quem eram os donos das terras? A classe crioula. Ela era a dona da terra, ora. Compreenderam? Isso vai ser associado aos movimentos de independência que os crioulos encabeçaram para tornar independente o México, a Argentina, a Grande Colômbia, o Chile, perceberam? E ao mesmo tempo, lá na Europa, Napoleão Bonaparte faz suas guerras desestruturando a Espanha. Ou seja, o século XIX, toda a América espanhola vai ficar independente e se tornarem repúblicas. Logo, na América do Norte, os Estados Unidos da América, que já estava independente antes desses outros países da América Hispânica, vê na América Espanhola um mercado consumidor e uma matéria-prima. Sim, porque os Estados Unidos já havia se industrializado. Nós estamos falando do século XIX. É a segunda revolução industrial. Os Estados Unidos já havia se industrializado e ele começa a efetuar um imperialismo na América Espanhola, galera, através da famosa doutrina Monroe. A América para os americanos. Ou seja, ele faz um discurso de que vai proteger, vai crescer economicamente, vai dar ajuda militar com Big Stick, né? Manter uma política de relação positiva e democrática, mas por fim o que os Estados Unidos vai fazer é entrar militarmente nos países, é estabelecer a sua economia e gerar essa dominação através da sua tecnologia bélica. A verdade é essa. Quando a América entra no século XX, ela entra basicamente como fornecedora, quando a América Espanhola, galera, entra o século XX, ela entra basicamente como fornecedora de matéria-prima para os Estados Unidos e compradora dos produtos industrializados dos Estados Unidos. Compreenderam? E o que não vai ser muito diferente para o século XXI. Então, o X-Perito, ele traz para a gente aí, né, intrinsecamente, de certa forma, podemos dizer, ou implicitamente,
Essa é a estrutura da América Espanhola. E nós podemos perceber isso nos personagens. Vamos ver? Então, galera, nós temos ali, né, a vila, né, do Chaves, e aí nós temos o Seu Barriga. O Seu Barriga é um personagem já gordinho, para mostrar, de certa forma, a fartura, o Seu Barriga, a riqueza. Ele é branco e ele é dono da vila, ou seja, ele é dono da terra. Quem é o Seu Barriga? A classe crioula. A classe crioula que era proprietária de terra, que proclamou a independência, que passou a governar a América Hispânica, passou a governar cada país. E a classe crioula se tornou a elite da América Espanhola, dona de terras, proprietários de terra, tanto que o Seu Barriga é dono da vila e cobra os aluguéis. Seguido aqui de um outro personagem importante, claro, que seria o Seu Madruga. Quem é o Seu Madruga? O Seu Madruga é a figura do mestiço, é a figura do encomendeiro. Ou seja, o Seu Madruga ele mora na vila, ele não trabalha direito, não tem trabalho direito, não tem condições, não se enquadra em grupo nenhum direito, e ele então fica devendo os aluguéis. O que ele faz? De vez em quando trabalha para o Seu Barriga, estão percebendo? E o Seu Barriga desconta alguns aluguéis. Ou seja, era a mesma situação. A classe crioula era proprietária de terra e fazia uma encomenda ao encomendeiro para trazer índios para trabalhar ou para justamente fazer alguma coisa que o crioulo não queria. Tá entendendo? Que a elite branca não queria sujar suas mãos, contratava o encomendeiro, o mestiço. Então o Seu Barriga é dono da vila, o Seu Madruga é, né, um morador que não paga o aluguel direito, e aí nesse caso você consegue enxergar que a classe crioula, que é o Seu Barriga, né, se aproveita da situação da classe mestiça, tá, fazendo encomendas. O Seu Madruga é o personagem, tá, ok, que é o encomendeiro. Compreenderam aí? No caso, a sua filha, a Chiquinha, seria a nova geração da classe dos encomendeiros, da classe mestiça, que não concorda com essa dominação da classe crioula. Por isso que ela está sempre reclamando do Seu Barriga, por isso que ela está querendo sempre se vingar do Seu Barriga, por isso que ela está sempre chorando para protestar, tá entendendo? Essa seria a ideia do personagem da Chiquinha, a nova geração dos mestiços encomendeiros que não querem mais ter esse tipo de vida com a classe crioula, que seria o Seu Barriga. Né? Seguido de outro personagem importante, que seria, nesse caso, o Kiko e a Dona Florinda. Eles são os de melhor situação na vila. Então ela abusa um pouco dessa melhor situação, que é justamente devido à pensão do marido dela, que era marinheiro. E aí você tem o Kiko, filho dela, também abusando disso, vestido de marinheiro. Ora, no século XIX, como eu acabei de dizer a vocês, né, os Estados Unidos da América vai adentrar os países da América Espanhola de forma violenta, tanto na política quanto na economia e militarmente. Então quem é a figura do Kiko? Esses marinheiros norte-americanos. Olha o uniforme dele. É o famoso uniformezinho do marinheiro norte-americano. Estão entendendo? E aí, nesse momento, o que vai acontecer? Né? Ele traz toda a ideia de tecnologia. Só ele que tem os brinquedos, só ele que tem os produtos melhores e industrializados. E ele sempre faz a piadinha. Espera até eu ter a minha bola quadrada. Quer dizer, né, a riqueza e a tecnologia não para nunca. Eu posso fazer tudo, eu posso ter tudo. Igual a presença norte-americana no seu imperialismo, tá ok? Da doutrina Monroe dentro da América Espanhola. Seguido de outro personagem bacana aqui, que seria, nesse caso, a Bruxa do 71. Ah, a Bruxa do 71. Né? A Dona Clotilde. O que ela representa? A Igreja Católica. A instituição da Igreja Católica dentro, tá ok? Da história do Chaves, del Chavo del Ocho. Compreenderam? Ela é a inquilina que ajuda os encomendeiros, os mestiços, que seria Seu Madruga e é apaixonada por eles, mas ao mesmo tempo não gosta de ser abusada por eles. Ela se dá bem com a elite crioula, que é o Seu Barriga, tem uma boa relação, compreenderam? E aí ela então mantém um certo equilíbrio, tá entendendo? Da vila. Dá algum problema, ela aparece às vezes para resolver, dá algum problema, ela procura se relacionar da melhor forma possível, como mediadora, como era o papel da Igreja Católica dentro da América Espanhola. Não é à toa que na brincadeira, na versão brasileira, que a galera zoa que o nome do cachorrinho da Bruxa do 71 é Satanás.
né? Como no episódio que a gente viu. Satanás, Satanás, ela chama desse jeito nessa relação. E ela, por fim, é aquela que trata o Chaves com amor e ódio. Ela morde e assopra, vamos dizer assim. Compreenderam? Porque quem é a figura do Chaves? O índio, o escravo. Vejam aí, vejam só. Ele, então, é explorado por todos da vila. Ele, então, ao mesmo tempo, é ajudado como coitado de toda a vila. Foi a situação que aconteceu com o índio na América Hispânica. O índio acabou abandonado pelas elites crioulas, abandonado pelo governo, tá ok? Abandonado pela Igreja Católica, e cada um dá uma ajudinha de leve às tribos que restaram no século 20 e 21 da América Hispânica. Então o Chaves, ele representa justamente esse índio em seu momento de inocência, mas também em seu momento de rebeldia. Por isso que toda vez que o seu Barriga chega na vila, o Chaves recebe ele dando porrada, porque é um momento de ira e significância em relação à ira do índio contra a classe crioula, que tanto o exterminou também e o abandonou. Espero que tenham gostado aí, tá entendendo? Dê o seu like, informe os colegas que é fã do Chaves. É uma maneira histórica de você ver implicitamente, né, no programa predileto da gente, o Chaves, El Chavo del Ocho. Então dê o seu like, marca o sininho para receber as nossas notificações, indique para os colegas e se inscreva no canal. Galera, muito obrigado, porque agora você já está historizado. Um abraço. Tinha que ser o Chaves. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Toma! Não te dou outra porque... Olha, Chaves, vamos brincar de novo. Assim, não custa nada, só uma vez. Solta essa corda! É minha. Mas a perna é minha! Mas a corda é minha. E depois eu... Boa tarde. Agora também vai querer me dizer que o senhor é inocente. O inocente? Não, eu sou Madruga. Agora, se precisar, eu posso... Não. Vamos, meu tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Papai! O que foi? Você pisou no seu chapéu. E daí? Acho que a gente vai